Fala meus alunos, minhas alunas do Knapse, tudo bem com você? Lembra que na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre como as populações de uma determinada espécie vão se comportar no ecossistema que elas fazem parte, né? A gente viu como que elas iam crescer, como que elas iam diminuir, como que elas iam interagir com o meio ambiente. Agora, a gente vai adicionar um pouquinho mais de tempero nessa brincadeira, porque a gente vai se aproximar um pouco mais de como os ecossistemas funcionam na realidade. É claro que a dinâmica populacional continua valendo quando a gente considera uma população em específico. Mas agora a gente vai ver como duas populações interagem entre si, ou seja, de que forma duas espécies podem interagir entre si, gerando benefícios ou prejuízos para uma ou para outra. E o nome disso é interação biológica. Então você deve ter visto aí no título da nossa aula que a gente vai falar um pouquinho sobre interações biológicas, que a gente pode chamar também de interações interespecíficas, porque acontecem entre duas espécies diferentes, tá bom? Num primeiro momento, a gente vai dividir essas interações interespecíficas ou essas interações biológicas em dois grandes tipos: interações harmônicas e interações desarmônicas. As interações harmônicas vão ser aquelas nas quais nenhuma das duas espécies envolvidas sofre prejuízo. E as interações desarmônicas vão ser aquelas em que pelo menos uma das duas espécies envolvidas vai sofrer algum tipo de prejuízo para sua sobrevivência. Então, harmônicas quando ninguém é prejudicado e desarmônicas quando alguém é prejudicado. E em cada uma dessas categorias a gente vai ter dois outros tipos de interação. Então vamos pensar que a gente está falando de interações harmônicas, ou seja, alguém nessa brincadeira vai ser beneficiado. Quem pode ser beneficiado? As duas espécies envolvidas ou só uma das espécies envolvidas? E aí a gente vai dividir então as interações harmônicas em interações nas quais as duas espécies envolvidas são beneficiadas e interações nas quais somente uma das espécies envolvidas é beneficiada. Por outro lado, nas interações desarmônicas, alguém vai sair prejudicado na parada. Se alguém vai sair prejudicado na parada, a gente pode pensar que as duas espécies podem sair prejudicadas ou só uma espécie pode sair prejudicada. Então a gente vai criar também dois tipos de interação desarmônica. Dá uma olhada na tabela que eu fiz para a gente resumir como que são essas interações. Olha lá. Então a gente tem aqui as interações harmônicas e as interações desarmônicas. Dentro das interações harmônicas, dois tipos. Um tipo no qual ambos os organismos são beneficiados pela interação e uma interação na qual somente um organismo é beneficiado pela interação. E quando a gente vê nas interações desarmônicas, aqui uma em que somente um organismo é prejudicado pela interação e aqui uma na qual os dois organismos são prejudicados pela interação. E vamos analisar uma delas de cada vez. Então, dentro das interações harmônicas e nas quais os dois organismos se beneficiam, a gente vai chamar esse fenômeno de mutualismo. E um exemplo muito bacana de mutualismo acontece nos líquens. O que são esses líquens que a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade na nossa aula de sucessão ecológica? Os líquens são a associação entre fungos e algas que ocupam um ambiente que em geral não era ocupado por nenhuma forma de vida. Então o que acontece? O fungo ele tem uma facilidade muito grande de obter água. Então se você está num ambiente que tem um pouquinho de água que seja, o fungo é capaz de captar essa água. Por outro lado, a alga é um organismo produtor, é um fotossintetizante, ele é autótrofo, a alga é autótrofa. Então o que vai acontecer? A alga vai utilizar a água captada pelo fungo e vai realizar a fotossíntese. Na fotossíntese ela vai produzir matéria orgânica e essa matéria orgânica serve de alimento para ambos os seres. Então a alga se beneficia da água captada pelo fungo e o fungo se beneficia da matéria orgânica produzida pela alga. Ou seja, os dois organismos se beneficiam da relação estabelecida entre eles e essa relação é chamada de mutualismo. Por outro lado, existe um tipo de relação em que somente um organismo se beneficia dessa interação, mas o outro é indiferente a ela, ou seja, ele não é prejudicado, porque se ele fosse prejudicado a interação seria desarmônica. Nessa relação em que um organismo se beneficia e o outro é prejudicado, a gente vai chamar
de comensalismo. E um exemplo bacana disso são as rêmoras. As rêmoras são pequenos animais que ficam ali aderidos à porção ventral de tubarões. E quando o tubarão se alimenta, alguns restos de comida ficam ali ao redor dele. Esses animais, que são as rêmoras, estão ali grudadas no tubarão, elas vão se alimentar desses restos da alimentação do tubarão. Ou seja, a rêmora se beneficia da interação. Mas para o tubarão, tanto faz a rêmora estar ali ou não estar. Ele não é prejudicado nem beneficiado. Essa relação a gente chama então de comensalismo. Vamos agora falar um pouquinho das interações desarmônicas. O primeiro tipo que a gente vai ver aqui é quando um organismo é beneficiado e o outro é prejudicado. E dentro dessa relação a gente vai ter dois tipos principais, o predatismo e o parasitismo. A relação de predatismo ocorre entre um predador e uma presa. E ela vai se diferenciar do parasitismo por quê? Um animal vai servir de alimento para o outro. Vamos avaliar aí como sendo animais. Para que o predador se alimente da presa, ele precisa provocar a morte da presa. Então o predador precisa matar a presa para depois se alimentar dela. Diferente do parasitismo, que o parasita vai gerar um dano no hospedeiro e vai se beneficiar desse dano, mas ele não precisa provocar a morte do hospedeiro. O hospedeiro continua vivo e o parasita está lá, prejudicando ele, causando doenças, mas mantendo o hospedeiro vivo, diferente do que acontece na relação de predatismo. Então esses dois tipos de relação, predatismo e parasitismo, ocorrem, são um tipo de relação desarmônica porque a presa e o hospedeiro são prejudicados pela relação, mas predador e parasita são beneficiados, então é uma relação desarmônica, certo? E o último tipo de relação que a gente vai ver é a competição interespecífica. E o que acontece na competição interespecífica? É um tipo de relação em que ambos os organismos são prejudicados. Então, como que ela funciona? Vamos supor que duas espécies diferentes ocupem o mesmo ambiente. E nesse ambiente, eles se alimentem dos mesmos animais, por exemplo. O que vai acontecer é que, existindo essas duas espécies no mesmo ambiente, a disponibilidade de nutrientes não vai ser a mesma do que aconteceria se a gente tivesse somente uma espécie. Vai faltar alimento para as duas espécies, então as duas espécies vão ser prejudicadas pela interação. E essa competição interespecífica não ocorre só na competição por alimento, ela pode acontecer na competição por espaço, na competição por água, na competição por abrigo. Todos os recursos que o meio ambiente oferece para uma determinada espécie podem ser alvos de competição interespecífica, a partir do momento que outra espécie passa a necessitar deste mesmo recurso. O recurso sendo limitado, as duas espécies saem prejudicadas. E o nome dessa relação é competição interespecífica. Tá certo? Bom, gente, a gente está progredindo cada vez mais no nosso curso de ecologia, já estamos colocando algumas cerejas nesse nosso bolo, essa aula é uma delas. É muito interessante você estudar ela bastante. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei para vocês o link para nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter, e se você entrar no nosso site tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.